Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma oportunidade aqui na Casa Recomeço. E como de costume, essa meia horinha que antecede a palestra, a gente sempre aborda alguns temas que entendemos ser de utilidade para nós, principalmente os puxões de orelha, principalmente. E sempre cai um aqui para nos deixar mais preocupados em tentarmos não cair nas nossas tentações. Mas vamos lá. Hoje, que é um livrinho de estudo, é o Jesus no seu dia a dia, um livrinho de cabeceira. É interessante esse livro porque sempre nos remete, nos dá também sempre um up na vida aí para a gente não reclamar. É o que ele vai falar aqui hoje. Não serve para nada. O quê? Reclamar. A gente tem situações na vida da gente que são interessantes, que você premedita alguma coisa de ruim para você. Antes de acontecer, a gente já começa, antes do problema acontecer, você já começa a amadurecer o problema, Então, já é um problema que a gente, é uma situação que nós, seres humanos, ainda, a gente tem essa questão, de estar sempre preocupado com amanhã e preocupado com o que vai acontecer amanhã. E a gente precisa corrigir isso, São detalhes que a gente precisa corrigir. E é por isso que estamos aqui, toda hora conversando e falando. Existem coisas, existem detalhes que a gente consegue evitar. Porque se nós fazermos algo de prevenção para nós, é importante. Por exemplo, uma oração. Quando nós aprendemos na nossa doutrina que nós temos que orar e vigiar e orar. É uma das receitas que a espiritualidade nos passou para que a gente consiga evitar determinadas situações, Então, a gente pode tentar amenizar. E realmente, se alguma coisa nos acontecer, que a gente possa estar preparado para enfrentar. Não é verdade? Porque não adianta eu bater a cabeça nessa parede, já está até com rachadura aí já, Não vai adiantar nada, vai. O problema, eu vou piorar o meu problema. Eu não vou resolver e ainda vou estar com galo na cabeça. Então a gente tem que tentar buscar amenizar essas situações. Ninguém também faz uma premeditação se eu vou acontecer algo comigo a um minuto. Eu estou aqui conversando com vocês, de repente eu posso tropeçar, cair, bater a cabeça e ir para um pronto-socorro. Pode acontecer isso conosco. Nós temos que estar preparados para tudo. A gente pode nem sequer levantar amanhã se a gente tiver a felicidade de desencarnar dormindo. Olha que beleza que a gente... Não é bom isso? Espíritas, vocês não estão se preparando? Pode acontecer, não pode? E acontece. Quem que estava me falando hoje aqui no bairro, um dentista que tratou de muita gente, pouca, com 60 e poucos anos, estava fazendo caminhada. De repente, teve um problema e desencarnou, sem mais, sem menos. Para quem a gente olha assim e fala, olha que coisa maravilhosa, ele não teve problema, não sofreu, não teve absolutamente, simplesmente desencarnou. A gente chama isso, é bonito na doutrina kardecista, desencarnar de uma forma assim tranquila, plena. Mas eu sei que ninguém gosta, Eu sei que nós não somos muito apaixonados, por desencarnar ou morrer, como melhor dizendo. Mas aos poucos nós vamos entendendo melhor a nossa doutrina e o que ela nos ensina. E a gente tem que mudar esse seletor, mudar essa mentalidade que a gente está aí,
para conseguir viver melhor agora, esse instante. Porque se eu estou com um problema, né, como a gente disse, se eu reclamo, vai resolver alguma coisa? Nada. Não vai resolver nada. O que eu tenho que fazer? Tentar manter um equilíbrio. Aconteceu um problema. Então eu tenho que buscar dentro de mim um momento de raciocínio, um momento de pensar, olha, eu não vou me desesperar, é difícil. Eu conheço poucas pessoas que são assim. Inclusive um amigo meu é assim, ele pode estar caindo no mundo que ele dá um tempo e não se desespera. Ele aprendeu isso, né? Mas nós também podemos nos preparar para tanto, né? Então que a gente possa ter esse cuidado. Eu vou fazendo as leituras e a gente vai conversando sobre isso. Então começa assim: não serve para nada. Reclamar da vida não altera a ordem dos fatos. Altera se eu reclamar? Não vai mudar absolutamente nada. Eu estou com dor na minha Joanete, cadê a... Eu falo sempre da Joanete. Se eu reclamar dela, ela vai sair de lugar, ela vai se melhorar, ela vai fazer algo? Não vai. Eu tenho que tomar as devidas providências. Se eu tiver condições de fazer uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia, senão eu coloco um sapato mais largo, faço algo que eu consiga, né, entrar na minha vida, porque eu vou ter que encarar aquilo. E não adianta, o fato está acontecendo. Estou com dor de dente. O que eu tenho que fazer? Procurar um dentista. Se eu ficar ali só reclamando, vai resolver alguma coisa? Vivemos hoje num momento onde nós temos condições de sanar muitas das nossas dificuldades. Temos ou não temos? Temos, né? A dor hoje para nós é um fato que amenizou muito. A gente já hoje não sofre tanto como sofríamos lá atrás, no passado. Então hoje nós temos recursos para amenizar as dores. Então, e a dor, por incrível que pareça, né, ela nos ajuda, isso na visão espírita, tá? A dor nos ajuda a repensar nas atitudes que fazemos. Quando a gente está travado numa cama, o que a gente pensa? Em melhorar. Você dá valor até para para você tirar o seu corpo da cama. Não é isso? A gente está lá, está moribundo, está com um monte de problema lá e está reclamando. E você fala, puxa vida, eu preciso tomar tenência, eu preciso... E quando você fala isso e você coloca na sua mente as coisas que você faz sem pensar, quantas vezes a gente levanta da cama por uma questão até mecânica, né? Mecânica, aqueles que têm condições, a gente não faz, e aí? É uma coisa natural. Mas quando a gente está com algum problema e você não consegue, está com uma dor na coluna, não consegue levantar, e aí? Aí você dá valor por andar. Então a gente às vezes não dá valor pelas mínimas coisas que nós temos. O andar, o caminhar, o olhar, o se alimentar, né? A gente tem fases na vida que até o comer é complicado para a gente. Quando a gente está bem lá atrás, assim, bem lá no comecinho da vida, a gente come, bebe à vontade, enche a cara, fuma, bebe, abusa, né? Aí quando a gente percebe que você precisa melhorar a situação, aí você começa a regular, você começa a melhorar, mas eu poderia ter feito isso antes, lá atrás, mas hoje nós já estamos melhores informados. Se eu conseguir manter um equilíbrio alimentar desde o início, desde lá do bebezinho, né? Quando a gente está ali, a gente já consegue dar uma amenizada. Por exemplo, eu também sou avô e a gente às vezes, um doce da vovó, é maravilhoso, né? Não é maravilhoso o docinho da vovó? Hoje não pode dar antes dos 2 anos.
vai dar um doce para alguém antes dos 2 anos. A avó leva a maior bronca da filha, a mãe, né, leva a maior bronca. Mas está certo. A gente está aprendendo. As vós lá de trás não sabiam disso, mas hoje a gente tem. Então já inicia-se um processo educativo da nossa vida, né? O desenvolvimento do planeta, o nosso desenvolvimento nos ajuda a dar esse tipo de orientação e vamos. O que nós precisamos é não reclamar, né? A avó vai reclamar, não reclama, mas não reclamar das novas tendências, o que é bom, o que não é. E tem muita coisa que a gente perdeu do passado, que era bom. Mas essa questão da educação alimentar, ela é importante, né? Para que a gente tenha mais cuidado com a educação da criança que vai iniciar um processo lá. Talvez, quando ela chegar lá nos 40, 50, não vai ter tantos problemas como a gente tem hoje, né? De açúcar, essas questões de alimentação e tudo mais. Mas é isso. Entregar-se ao vício anestesia o cérebro e entorpece a alma. É uma questão hoje, assim, até foi um tema que nós abordamos no sábado aqui, né? As questões do vício, das dependências químicas, e a gente comentou, né? Porque quando você chega no fundo do poço, para você sair desse fundo é complicado. Se eu estou com um vício lá da bebida ou de drogas, você para tirar alguém da rua, principalmente, né, dessas que ficam na rua, é super complicado. Porque você, quanto mais aparece, quanto mais você insiste, pior vai ficando. Se temos alguém dentro da família que passa pelo processo, por exemplo, de alcoolismo, é mesmo quando você fala, não bebe, a pessoa bebe mais, né? Então, essa questão dos vícios, ela é assim, uma questão que às vezes pela fraqueza da pessoa, por decepções da pessoa, e já está no meio do vício, aquilo intensifica mais se eu cair, se eu não conseguir um bom emprego, se eu não conseguir os meus objetivos e achar que eu sou uma pessoa pior do mundo. Então, o que leva o vício, o que leva aquela pessoa a intensificar o vício? É exatamente um refúgio, né? Quer fugir de alguma forma para não viver, para não... E uma outra escape disso também é dormir. A pessoa quer dormir. É uma forma de fugir das responsabilidades. Então, isso do vício, como ele diz aqui, entregar-se ao vício anestesia o cérebro e entorpece a alma. Você para de viver. Você não consegue ter mais um domínio de você mesmo. Você vive pensando, levanta, dorme, pensando só naquilo que você tem como objetivo, beber, me drogar. E é isso que vai tornar aquilo um vício e você cada vez se aprofunda mais, você se envereda lá no poço. Então, quando a gente perceber, isso que é legal, gente, quando nós percebermos sintomas nosso ou de alguém que esteja conosco, adentrando, está entrando no vício, principalmente os jovens hoje, toma cuidado. Não deixa que aquilo seja algo mais importante do que você. Eu, lógico, todos nós, já fui jovem e tudo mais, e a gente, às vezes, extrapola um pouco. Mas um dia, o outro, qualquer que seja, a gente vai dominando. Mas quando aquilo se torna algo que você não consegue amanhecer sem precisar estar tomando lá, já está num processo complicado. Então você tem que ter o quê? Controle de você. Então quem bebe tem que ter um controle muito grande. Quem fala que entra na maconha ou entra nos outros vícios, se diz que fuma um cigarro, 2 por dia, ele precisa ter muito controle sobre isso. Porque se ele escorregar ou a joanete dele doer, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar um refúgio. E a gente perde o foco da nossa vida, o sentido da nossa vida. Conservar o mau humor
espanta a possível ajuda que poderia chegar. Então, é o sorriso, né? É o contrário do mau humor, é aquilo que a gente costuma dizer, né? Você sorri, está sorrindo por quê? Bom dia por quê? A gente até estranha que alguém sorri, porque a gente está sempre com um mau humor danado. Quando nós iniciamos aqui essa casa, a gente tinha até um processo um pouco mais assim, vamos dizer, não é de seriedade, mas a gente achava que ficando sério demonstrava a seriedade de uma casa. Eu falei, não é por aí. Não é porque as pessoas, boa noite, você senta e tal, não dá, sabe aquele, não dá um sorriso. Mas era o quê? Uma tradição que já vem de casas e a gente está quebrando isso. Então, um sorriso. Alguém está chegando, puxa vida, um abraço, um sorriso. Era proibido até dar um abraço na pessoa. Os orientadores passavam isso para nós, que aquilo poderia ser ruim para você, receber as energias e tal. Mas o abraço, o sorriso, te espanta quem está com problema. Não é verdade? Quando você você entra num ambiente, todo mundo carrancudo, você fala, Deus do céu, né? O que eu estou fazendo aqui? Quando você entra num lugar que assim, estão dando risada, que está divertido, cheguei, você muda a sua forma de ser nesse momento. Porque você está num ambiente gostoso. Vocês já repararam, já fizeram essa brincadeira em diversos lugares. Dentro de um ônibus, de uma condução. Se alguém começa lá a dar umas gargalhadas, não contamina, não contagia todo mundo, você para e fala, já estou dando risada sem saber o motivo. Não é verdade? Então, o mau humor, ele não nos ajuda em nada. Nada. Muito pelo contrário, ele nos distancia das pessoas. Né? Estou com mau humor, eu falo, não vou nem chegar perto. Não é isso? Então, a gente precisa, a gente tem que controlar esses sintomas que a gente tem. A alegria, o bom humor, tudo bem, não é sempre que a gente vai estar sorrindo e dando para todo mundo, né? Mas dentro daquilo que nós estamos lendo, não serve para nada eu perder meu humor, porque eu vou distanciar as pessoas, vou ficar mais mal-humorado ainda e não vai adiantar nada. E nem ficar, né, murmurando, falando do mal que você possa ter. Então fica quietinho, não fala não. Fica quieto. Desanimar acelera o processo de queda no abismo do sofrimento. É outra questão, né? A gente às vezes está ali lutando, brigando, buscando algo e às vezes o desânimo bate a nossa porta. Um desânimo total. E aí a gente não tem forças mais para conseguir prosseguir com aquilo que você está objetivando. Eu estou procurando um emprego. Se eu desanimar desse emprego, alguém vai bater na minha porta e vai falar, tem um emprego para você? Não. A gente tem que lutar contra. Né? Não perder o foco que a gente precisa ter para a gente conquistar aquilo que deseja. E o desânimo é um fator que nos coloca de lado, nos coloca em mal situação. Lutemos contra isso, faz parte. Chorar apenas limpa os canais lacrimais, né? Só ajuda. Deixa os olhos Então, né? É gostoso chorar? É bom, às vezes a gente assiste um filme que comove, a gente não cai as lágrimas, né? Quando a gente é mais moço é mais difícil, mas quando fica mais idade, aí, nossa, a gente vira os chorões da vida aí. Mas faz parte. Mas não chorar, né, que ele coloca aqui, né? Chorar apenas limpa os canais lacrimais, por alguma perda, muitas vezes, que a gente fica ali se lamuriando por anos e anos. Chorar porque não consegue os objetivos, se lamentar. É essa a questão que ele está colocando aqui. O chorar pode ser até de alegria, não é verdade? É diferente, nós temos vários sintomas do choro, mas não esse que não vai adiantar em nada. Um choro de alegria nos faz bem. É preciso sermos sábios. Temos que ser sábios.
É isso que eu coloco sempre aqui para nós. A gente precisa ver o lado que nos faz melhor. Então ele coloca, é preciso sermos sábios. Algumas coisas que fazemos não amenizam nossa dor, por isso não inúteis. Então é preciso sermos sábios. Para quê? Para que essas coisas que nos fazem mal não nos jogar mais ainda para baixo. Estamos numa situação difícil, complicada. Quem não passa por isso? Quem não tem uma situação difícil? Estamos vivenciando. Olha, dá um minuto, conversa com alguém, pede ajuda de alguém, conversa com uma pessoa que você, não de choro, não vai buscar uma pessoa que você está, é um miserável, que você não consegue nada, não. Peça alguma ajuda útil. Ou faça a mudança que você precisa fazer para mudar o canal. Porque quanto mais a gente reclama, pior a gente vai ficando, e por pior que seja, as coisas acabam sempre, né, acontecendo com mais intensidade. Dizem, né? Não, o meu pãozinho sempre cai do lado da manteiga. O urubu tá voando, né? Tá fazendo o cocô na minha cabeça. A gente não atrai as coisas ruins? Com certeza. Tinha algumas coisas que você falava, né? Passar por debaixo de uma escada é um azar danado, né? Olha, o que eu já vi de pessoas, né, são superstições incríveis, mas a gente põe na mente. Putz, olha, é bom evitar você passar na calçada onde tem uma obra, um prédio, porque pode cair um tijolo na tua cabeça. Isso pode, então você tem que saber evitar. Eu tô, né, num lugar assim que requer cuidados, eu tenho que tomar cuidado. Vou atravessar a rua num lugar perigoso, eu tenho que tomar os devidos cuidados e não jogar só para a sorte, né? Então nós temos que mudar, não deixar que as coisas ruins, ideias ruins, sentimentos que a gente põe na mente, né, que a gente fica ali preocupado. É comum os pais, né, os filhos, nossa, quanta bronca que eu levei. Chega 1h da manhã, 2h, já começa. Onde que ele está? Onde que ela está? E aquilo fica, né? Ou chega 2, 3 horas, você já está ligando para a polícia, você já põe na mente tudo de ruim que possa estar acontecendo. Tudo. Não é assim? Tudo bem que são os pais, principalmente a mãe. Ela fica mais brava quando ela está acordada e o marido roncando. Você não está se preocupando? São 5 da manhã e você está roncando, não está nem aí. Não é? E a gente coloca e chama, às vezes, problemas que não estão acontecendo. Se acontecer alguma coisa, já aconteceu, nós vamos conseguir mudar o que aconteceu? Não. Nós temos que fazer os alertas antes. Olha, vai atravessar a rua? Olhe dos dois lados. Você vai para um show? Toma cuidado. Vai para um lugar onde tem um pouco mais de cuidado? Não vai beber tudo que vão te oferecer. Então, nós temos que orientar, mostrar as coisas que podem acontecer para as pessoas evitarem. Agora, você fala, a pessoa não está nem aí, tudo bem, que Jesus, que o anjo da guarda, né, que esses anjos de guarda são maravilhosos e nos ajudam muito, vão proteger. Mas se aconteceu algo que deu errado ali, você é culpado? Os pais? Não. A única coisa que vai ter é que a notícia vem rápida. Aí você vai ter que sair correndo para ver o que vai fazer. Mas sofrer antes, menos. Vamos dar umas... Né? Vamos deixar anjo da guarda. Toma um pouco de cuidado do meu filho, da minha filha. Né? É assim, não é, Silvani? É preciso que o espírito consiga sua emancipação e deixe de agir com infantilidade espiritual para agir com maturidade. Nós somos ainda crianças, né? Ele está dizendo aqui, é preciso que o espírito consiga a sua emancipação.
O que é conseguir? É o nosso crescimento. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. E para isso nós precisamos do quê? E deixe de agir com infantilidade espiritual. Então a gente muitas vezes, né, nessa questão de não vai adiantar nada, a gente põe coisas erradas, pensamentos negativos. Precisamos mudar pensamentos positivos, formas boas de termos de pensamento, mudar, né, a nossa... E você consegue atrair menos situações difíceis para o nosso próprio lado. E essas questões que a gente está colocando nos faz o quê? É o progresso, é a evolução do ser humano, né? Nessa seara que a gente vem aí combatendo, principalmente agora, né? Nos atuais momentos. Já tivemos outros problemas difíceis, situações difíceis, mas a cada momento, quando temos aí, né? Estamos vivendo momentos de mudança, né? De mudança planetária, mudança de... é problema político, é problema em tudo que a gente vê, segurança, tal. Se a gente for pegar tudo isso e absorver, eu me jogo daqui, né? Eu me jogo no último andar e acabou, né? Acho que vai acabar tudo. Não. Eu tenho que estar o quê? Me fortalecendo. E o que eu estou tendo, as dificuldades que eu vou absorvendo, vão fazendo com que o meu espírito evolua, cresça, se fortaleça. Não é que nós estamos na casa espírita que vai resolver tudo isso. A gente está aprendendo a nos proteger, a nos mantermos fortes, para suportar todas as dificuldades que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos para evoluir. Não tem outro remédio. A gente estava lendo aqui outro dia, o remédio é a dor. Mas ninguém gosta, lógico que ninguém gosta. Mas às vezes precisamos desse remédio. A criança faz birra, algo compreensível e natural. Nós, espíritos imortais, já não podemos fazer birras frente aos desafios da vida. Né? Fazer birra é para criança. Nós já passamos disso. Hein? Não precisa ter medo de nada. Tudo conspira a seu favor. Tudo. Ou é coisa boa, ou coisa ruim. Não tenha medo. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de ir para um emprego novo, não tenha medo de mudar de casa, não tenha medo de fazer uma viagem. É lógico, tenha medo de entrar num balão, né? Que aí já é de pular de paraquedas. Né? Acho que minha sobrinha não está aqui hoje, não. Não é essa sobrinha, é outra. Que pular de paraquedas, meu filho que pulou de paraquedas. Enfim, a gente precisa, né, ter mais ou menos um cuidado especial e rezar, orar, porque como a gente já teve aí, né, um avião cai na cabeça da outra pessoa, e aí? Pô, não tem nada a ver com isso, e aí? O que faz? Aí são as questões espirituais que a gente vem trazendo de outras vidas, mas não ter medo, enfrentar as situações, né? Busca, não tenha medo, vá em frente, não tem, como costuma dizer hoje, não eu já tenho, não é isso que muitas pessoas falam? Se exponha, as pessoas muitas vezes não se expõem com medo de sabe o que a outra pessoa vai falar. Não, faça. Lógico, não vai agredir ninguém, não vai se maltratar ninguém. Mas você tem que ter o quê? Coragem, ter força de enfrentar tudo e a todos. Seja maduro e coerente em suas decisões. É isso. Vá em frente, maduro e coerente, sem maltratar, sem judiar, sem desmerecer ninguém, tá bom? Muito bem. Que possamos meditar um pouco mais sobre tudo isso que aqui aprendemos juntos, e as lições, com certeza, vão nos emancipando para a finalidade que foi nos colocada na emancipação do espírito. Que nesse instante possamos fazer um colóquio amoroso com Jesus, bem gostoso, com os nossos irmãos espirituais, os benfeitores desta casa. Primeiro, colocando de uma forma bem suave, gratidão. Grato, obrigado, Senhor, por eu estar nesse instante
ouvindo aqui presente, ou estou em casa, aonde quer que eu esteja. Obrigado por me dar a oportunidade de ouvir, de aprender, de crescer. E esse instante, ele é um momento muito importante para cada um de nós, onde colocamos as nossas necessidades para esses benfeitores, pedindo ajuda, pedindo um bom emprego, pedindo saúde, etc, etc. Que a gente possa conquistar, sem medo, os nossos desejos. Que possamos fazer com que as nossas súplicas cheguem até o Pai, com sinceridade, com amor. Ilumina, Senhor, a cada um de nós, ilumina a todos aqueles que encontram-se em casa, nas ruas, nos hospitais, nas creches. Ilumina todos esses que colocamos em nossas mentes, pois esta corrente é de luz e de amor. E de uma forma muito importante, orar, pedir aos nossos maiores para que possam iluminar o nosso planeta, trazer a paz a todos aos nossos povos, iluminando cada um desses governantes, para que a gente possa entender melhor uns aos outros. E assim, Pai, com muito carinho, colocamos a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem ofendemos. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Que possamos retornar quando, após os momentos que aqui estivermos, para as nossas casas, né? E dar um beijo bem gostoso naqueles que lá se encontram. E para completar esta noite, né? Chamamos a nossa querida Fernanda, que trará aí a palavra de Jesus para todos nós. Uma boa noite para vocês todos, tá bom? Uma boa noite. Acho que você vai querer ajeitar do jeito que você quiser. Tá bom assim? Tá? Boa noite, meus amigos. Mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos. Pedimos para que Jesus nos envolva, para que a gente abra bem os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos nesses breves momentos, mas que são tão valiosos, tudo aquilo que nós vamos precisar, né, para os nossos próximos dias, para a nossa vida. Aproveitar cada oportunidade dessa que nós temos, né? Essa parte do tratamento que é muito importante, que é o Evangelho. O Evangelho de Deus, trazido por Jesus, e que nós vamos refletir e pensar um pouco à luz da doutrina espírita. Nós viemos aqui complementar o que o Aidar falou, porque ele falou praticamente tudo que nós vamos falar, né? Então nós vamos ter alguns complementos das informações que ele nos passou. Para nós vermos como tudo está interligado, né? Cada lição que a gente pega, ela está interligada com a outra. O capítulo que nós vamos falar hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a causa das aflições. Nós que estamos aqui num planeta de provas e expiações, na condição de espíritos imperfeitos, Jesus, sabendo exatamente de tudo que nós temos para fazer aqui, nos trouxe lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, uma passagem que muitos de nós conhecemos, e ele fala o seguinte, que ele vem falar dessas coisas para que a gente tenha paz, porque no mundo, nesse que nós encontramos, de provas e expiações,
ou seja, aflições. Então ele vai reforçar isso. Ele vai dizer: tende bom ânimo, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Querendo dizer para nós que todo e qualquer tipo de situação que nós vamos passar aqui, provas ou expiações, elas têm uma data de validade. Todas elas vão passar. E ele vem, Jesus e os bons espíritos vêm nos trazer algumas formas de como nós podemos passar por isso da melhor forma possível. Ele também vai nos trazer informações lá nas bem-aventuranças, quando ele vai dizer que aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que têm sede de justiça, todos eles serão consolados. E no final das bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte: ai daquele que ri agora, porque vai chorar depois. Ai daquele que é rico, porque depois vai ficar pobre. E assim sucessivamente. E essa fala, às vezes, nos causa estranheza. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que se nós estamos numa condição de espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, se em dado momento nós passamos por aqui e não estamos passando por aflições, temos condições e ferramentas suficientes para vivenciarmos coisas boas sem passar por aflições, não quer dizer que nós não passaremos. Nós estamos em uma condição melhor nesse momento, que às vezes a gente não fala: poxa vida, eu sofro tanto, outro, só coisa boa. Como que pode uma coisa dessa? E ele nem merece tanto. E eu aqui passando por todos esses perrengues. Às vezes nós temos esses comentários. E lá ele fala que aquele que não aproveitar bem a passagem aqui vai chorar depois. O que ele está querendo dizer com isso? Que se a gente não aproveitar o momento que a gente tem, que nós estamos plenos, estamos bem, vai chegar um momento que, se a gente só der valor para as questões materiais e não para as espirituais, nós vamos perder a oportunidade que nós temos aqui e nós vamos pedir e implorar para voltarmos para cá e termos novas oportunidades. Esse é o choro e ranger de dentes. É chegar no momento e perceber que a gente não aproveitou da melhor forma possível. É isso. Não é que Jesus era contra quem dava risada, né? Quem ria, quem era feliz, quem tinha posses, não é nada disso. É querendo dizer que a gente se utilize do que nós temos de ferramenta da melhor forma possível e não desperdicemos o momento que a gente tem aqui. Kardec, então, vai nos trazer no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as aflições, de uma maneira, todos os capítulos, eles têm uma organização perfeita. Está tudo no lugar que tem que estar lá no Evangelho. E nesse capítulo em específico, ele traz os itens organizados também. Por quê? Porque ele vai falar para a gente a respeito das aflições, mas ele primeiro vai falar de Deus. Porque se a gente não souber que tem um Deus soberanamente justo e bom, é como a Aidar falou, provavelmente a gente não vai conseguir passar pelas situações que nós temos que passar aqui. Então ele começa falando da justiça das aflições, porque mediante a justiça das aflições, a gente consegue entender as causas das aflições atuais e das anteriores. Então é essa ordem que o Kardec coloca. O conceito que nós temos de aflição seria um conceito de ansiedade, pode ser uma mágoa, uma angústia, uma ansiedade, é uma aflição. Tudo isso é aflição, no conceito comum. E na visão da doutrina espírita, o que seria uma aflição? A aflição é a oportunidade abençoada que a gente tem, como ele falou, de passarmos por aqui, se entendermos como lições benditas, passarmos por elas e conseguimos progredir. Isso é, na visão espírita, as aflições que nós passamos aqui. As aflições, elas têm uma causa. Todas elas que nós passamos, maiores ou menores, em maior quantidade ou em menor quantidade, todas, cada uma delas tem uma causa. E se Deus é justo, a causa é justa. Porque se não for dessa forma, Deus perde as suas características. Percebe como a gente tem que começar por Deus? Porque senão a gente não consegue nem caminhar no pensamento. E aí, quando a gente fala de justiça, nós temos a justiça dos homens. Ela é extremamente importante, mas ela é diferente da justiça de Deus. A justiça dos homens, ela consegue alcançar determinadas faltas e puni-las.
mas não consegue todas. Vou dar um exemplo aqui. O Haroldo Dutra, que é um palestrante da doutrina, um extremo estudioso, ele também é juiz de direito. E ele fala que uma das causas que ele teve, que foram mais difíceis, que ele precisou passar, foi um caso de uma família, mãe, pai e um filho de 4 anos, onde os criminosos investigaram a vida da família durante 1 mês. Eles sabiam cada passo que a família dava. Sabiam a hora que saía do trabalho, a hora que voltava, o que faziam durante o dia, enfim, sabiam exatamente tudo. Durante 1 mês eles estudaram. E chegou no dia do delito, da execução, eles abordaram, porque eles sabiam o horário, abordaram um homem na porta. Nós vamos falar de uma maneira resumida, mas não menos importante, não com menos valor, que o fato merece, porque não é uma história, é um fato. E no dia eles abordaram um homem na porta, estava saindo para o trabalho, a esposa estava naquele dia com o filho dentro de casa, a criança de 4 anos. Entraram, são 3 criminosos, entraram com eles na casa, pegaram, subtraíram todos os bens da família, colocaram todos dentro do carro, e ali era só eles entrarem no carro e irem embora, porque eles já tinham conseguido subtrair os bens. O que eles fizeram nesse momento? Eles entraram na casa novamente, a esposa estava com a criança de 4 anos, aconchegando a criança nos braços, porque criança no momento desse pode começar a chorar e tudo aquilo pode virar uma situação muito pior. Então eles ficaram ali quietinhos, abraçados, eles entraram e subtraíram a vida da esposa e da criança. Só ficou vivo o marido. A gente não precisa falar, porque a gente sente. Só de escutar, a gente já sente algo que toca profundamente o nosso coração. Mexe com os nossos sentimentos, com as nossas aflições e com tudo que a gente tem dentro de nós. Toda e qualquer coisa que seja feita com os criminosos que praticaram esse delito, o que a gente pensar que pode ser feito com eles, não vai devolver o principal, que é a vida da mãe e do filho. Percebe? Nada. Se cortar eles em pedacinhos, se prender, o que fizer, nada vai devolver a vida da mãe e da criança. O marido clamava por justiça, né? Ali, naquele momento do julgamento. Ele foi julgado, eles foram julgados, foram condenados e foram presos. Percebe que a justiça dos homens só não consegue chegar até uma determinada parte? Porque nada vai concluir essa justiça. E é aí que nós falamos das leis de Deus. Elas não têm 2 pesos e 2 medidas. Elas são iguais para todas as pessoas. Então, ele até trouxe um exemplo que ficou muito forte, e eu vou trazer para vocês porque eu acho que é muito válido essas ilustrações. Esse é um grande delito e somente a lei de Deus é que pode punir da forma, e não é Deus que pune, é a lei de causa e efeito. Então não é um Deus punitivo, só é o que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio e que nós tiramos do lugar e temos que devolver. Tirou a vida, devolve. De que jeito? Vai conseguir devolver aqui? Mas consegue devolver de uma outra forma? Consegue. De que forma você consegue devolver? Falando brevemente e dando um exemplo, que não dá pra gente caracterizar como único para todas as situações, tá? Mas normalmente quando a gente tira uma vida, a gente devolve uma vida. De que forma que pode devolver a vida? Pai, mãe, podemos devolver a vida. Não podemos dar a vida para outros seres, dar oportunidade para os espíritos. E aí um pai, muito bem sucedido, com 30 anos, tem uma doença e é retirado aqui da existência. Poxa, pessoa boa, foi embora. E agora? Né? Deixa o herdeiro devolver o bem que subtraiu em algum outro momento. Percebe como se dá a justiça? São essas questões que acontecem. Estou dando um exemplo, tá? Não é uma regra para todas as situações, mas é assim. Tirou a vida, devolve. Subtraiu bens, dinheiro, vai devolver em algum momento. Para a gente entender essa justiça de Deus profundamente, ele trouxe um exemplo para nós, ele falou sobre o bolo de cenoura. O bolo de cenoura que a gente faz lá no liquidificador. Simples. Que vai os ingredientes secos, que vai os ingredientes que são batidos no liquidificador, os líquidos, então a cenoura, os ovos, o óleo, o leite,
Depois são misturados com a farinha, com açúcar, por último o fermento. Antes de nós pegarmos essa mistura homogênea, que bateu 10 minutos ali no liquidificador e virou aquele creme liso, todo misturadinho, e vai colocar ali na forma que já está untada. Antes de colocar na forma, para um pouquinho e tira uma cenoura. Dá para tirar a cenoura daquela mistura? Não dá. Porque você bateu tudo, aquilo tudo incorporou, ficou homogêneo, tudo misturadinho. Não dá para tirar a cenoura. Assim é Deus e a lei divina, que é composta de justiça, amor e caridade. Quando você mistura tudo isso, essa composição, bate, não tem como tirar a justiça e deixar o amor e a caridade. Não tem como tirar o amor e deixar a justiça e a caridade. Algumas das vezes a gente fala assim, poxa vida, Deus me ama, mas nessa situação em específico Ele não foi justo comigo. Não tem como dissociar, percebe? Olha, eu acho que para aquela situação realmente precisou de justiça. E Deus fez justiça. Mas Ele não me ama de jeito nenhum. Se Ele me amasse, não teria tirado aquela pessoa da minha vida. Não tem como tirar uma dessas situações da lei divina, porque senão ela deixa de ser divina e Deus deixa de ser Deus. Percebem porque Kardec colocou a justiça das aflições primeiro? Para a gente ter bem definido na nossa mente quem é Deus, quem é o Pai Criador. Apesar de nós não conseguirmos compreender ainda totalmente, nós conseguimos sentir. E Ele é esse que não tem dois pesos e duas medidas. A justiça que Ele aplica para mim é a mesma que Ele aplica para cada um de nós que estamos aqui. Deus quer o progresso de todos nós, de cada um de nós. Por isso, nenhum desvio do caminho reto vai ficar sem retificação. Nós falamos do tirar a vida e não conseguimos devolver, mas tem também aquelas questões que são nossas particulares, que elas não vão ser julgadas pela lei dos homens. Quando nós cometemos delitos conosco, que não são coletivos, muitas das vezes nós não vamos ser punidos pelo coletivo. Não é assim? Então, se eu atento contra a minha vida, se de repente eu não posso comer doce, eu como doce, exagero no doce, tenho alguma questão de saúde, percebem que essas questões são minha comigo mesmo? Mas só que nenhum, está dizendo que os Espíritos nos trouxeram, não tem nenhum desvio que fique sem edificação. Então isso faz com que a gente reflita aquela maturidade que o Aidar comentou aqui, agora há pouco. Tem um livro que se chama O Céu e o Inferno, e ele vai falar justamente das questões onde não tem como a justiça dos homens alcançar e nem punir. Então, que não é punido aqui, aonde é punido? Aonde que tem que resolver? Na vida futura. Se chama Código Penal da Vida Futura. E quando eu quero ressarcir alguma coisa que eu fiz e que eu tirei do lugar, eu tenho 3 etapas para fazer. Então lá, Kardec vai nos trazer. A primeira, o arrependimento. A segunda que a gente vai fazer é a expiação. E a terceira é a reparação. O arrependimento não é aquele que a gente fala da boca para fora. Me arrependo de tudo que eu fiz. Está tudo certo, me arrependo. E acabou. Vai em paz e que Jesus o acompanhe. Não é assim que funciona. O arrependimento é justamente você estar desviado do caminho, você voltar para o caminho reto. Exige sacrifício, força de vontade, porque você vai ter que parar a roda e começar tudo novamente, vai ter que mudar completamente o que você já fazia. Expiação é tudo aquilo que nós passamos e são as questões de sofrimentos físicos, sofrimentos morais, que a gente vai cumprir. Ninguém vai cumprir por nós, até que a gente consiga deixar tudo transparente, tudo resolvido. E a última, que é colocada lá no Código Penal da Vida Futura, é a reparação, que é aquele momento em que nós trocamos de lugar. Então, trocamos de lugar na espingarda. Se eu sou aquele que sou expert em atirar, eu troco de lugar e vou ser expert em tomar a bala. Se eu sou expert em trair, eu troco de lugar e vou ser traído. Porque não tem como eu compreender o mal. Quem atira não sente a dor. Sente a dor quem recebe a bala.
Quem trai não sente a dor. Quem sente a dor é quem é traído. Como é que eu vou ter noção disso? Se eu passar pela situação. É a única forma que eu consigo. Né? Então eu só consigo distinguir o mal, o bem do mal, quando eu passo pelo mal. Tem um fato do Quincas Veloso, um amigo do Chico que trabalhava na seara com ele, numa tarefa dessa, espiritual. E além disso ele tinha um comércio lá em Minas. Alguns de nós já devemos conhecer essa história, mas vale a pena repetir, porque é um fato. E o Quincas era um homem de bem, sabe aquela pessoa que todo mundo gosta? E nesse comércio ele conhecia muitas pessoas e ele foi assaltado um dia. Levaram tudo do comércio dele, mas não contentes ainda, depredaram todo o local, todo o comércio dele. Então destruíram tudo. Ele estava muito chateado e mesmo assim ele foi para a tarefa. Quando ele chegou na tarefa, que o Chico observou o semblante, percebeu que alguma coisa não estava de acordo. Mas o Chico esperou o momento adequado. Foi ali, com as vibrações, com o amor, foi trazendo o Quincas para perto. E no momento apropriado ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o Quincas relata o que aconteceu com ele naquele dia fatídico. E o Chico então abraça o Quincas, passa mais um tempo, um pouco de tarefa, ele chega no final da tarefa e fala: Quincas, meu filho, que bom poder devolver. Por que o Chico falou isso para ele? Que bom poder devolver. Porque a causa da aflição do Quincas não estava na vida atual. Todo mundo que conhecia o Quincas, do nascimento até aquele momento, sabia que ele não tinha feito absolutamente nada para merecer uma situação daquele mundo. Mas em algum momento, como nós falamos, teve algo que tinha que ser retificado. Retirou, tem que devolver. E aquele é o momento em que o Quincas devolveu. Essa é uma causa de aflição anterior. Nós temos as atuais, que são aquelas que nós programamos. E tem aquelas também que são as provas, porque se a gente já está apto para determinada situação, a gente passa por provas aqui, né? Como aquele estudante que estuda, que tem a consciência tranquila e que vai para a prova, e vai fazer a prova com tranquilidade. Pois bem, só que nós temos aflições e aflições. Temos aquelas que nós programamos e que a gente chama de débito às vezes, né? Que a gente veio sanar. Mas tem aqueles débitos que a gente contrai aqui, nesse exato momento. E os Espíritos vêm nos dizer que a grande maioria das aflições que nós passamos não são as de causa e efeito, aquelas que nós trazemos. A grande maioria são aquelas que nós adquirimos aqui, por conta do nosso caráter, por conta da nossa moral. Olhem só, coisas que nós adquirimos aqui. Então são débitos novos. E para isso eles vêm nos trazer algumas informações que vão nos auxiliar a sair dessas aflições vazias que nós criamos aqui nessa existência. Ele vai nos trazer no livro Encontro Marcado, essa lição que chama Aflição Vazia. Ele vai falar o seguinte, uma coisa que o Aidar falou aqui, que é importante a gente ressaltar. Diante dos nossos problemas, que a gente tenha paciência, tanto conosco quanto com o nosso próximo. Que os médicos e os amigos espirituais, eles já cuidam de nós nas nossas questões de ansiedade, mas que a gente possa colaborar com eles. De que forma? Imunizando a nossa mente dos nossos pensamentos voltados para o mal. O Aidar falou, né, daquela questão da pessoa que sai na nossa família e que dá um determinado horário, a gente começa a ligar, fica aflito. Aí, além de nós estarmos aflitos, nós convocamos alguns que estão dormindo, acordamos e deixamos todos aflitos. E todo mundo ali passa a incorporar uma legião de aflitos desesperados, de algo que não aconteceu. Agora nós vamos falar o que os Espíritos falam a respeito disso. Algo que não aconteceu, que nós criamos na nossa mente. Estamos compondo esta aflição, um mal que não ia acontecer. Mas muitas pessoas começaram a pensar nele pelo pensamento que nós criamos. E ele acaba acontecendo. Olha que grave isso. Isso é uma confirmação que os Espíritos fazem. Então, para que a gente possa ter a misericórdia conosco e com o nosso próximo. Não levando essas aflições e dando potência para elas.
Eles pedem para que a gente, da mesma forma que cuidamos da nossa casa física, trancando a porta, o portão, né, para que não aconteça nenhum problema, da mesma forma que a gente faz o evangelho no lar, para que a gente tenha ali um conforto, para que a gente fique invisível aos olhos do mal em qualquer de suas manifestações, eles pedem para que a gente faça isso também com a nossa casa mental, para que a gente proteja a nossa casa mental, dizendo para nós que nenhum tipo de aflição, ficar no canto chorando não vai resolver o problema, que o que a gente pode fazer nesse momento é uma oração, e que se a gente é um aluno que tem a consciência tranquila de que estudou, como o Aidar falou, né? Eu fiz a minha parte, eu falei, olha, toma cuidado na hora de atravessar a rua, né? Faz assim, faz assaz, olha ali, é perigoso, não vai por ali. Se eu fiz tudo o que eu podia para as coisas e para as pessoas, e estou com a minha consciência tranquila, eu tenho que ter plena consciência de que eu consigo chegar até um determinado ponto. Depois daquele ponto, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que não sou eu mais no comando, que aí já está na mão de Deus. Porque às vezes a gente quer resolver tudo, né? E tudo nós não vamos conseguir resolver. E aí é, com a consciência tranquila, deixar nas mãos de Deus. Mas ele também traz uma coisa muito importante para nós. Ele vai falar o seguinte, uma outra lição que está no livro Pensamento e Vida, que chama a associação, que nós todos estamos interligados uns com os outros pelo pensamento. A sintonia do bem com o bem, a sintonia do mal com o mal. E nós não estamos falando do planeta Terra. Estamos falando de todas as moradas na casa do Pai. Nós já nos utilizamos aqui de um exemplo, que é aquele, quando joga pedra no rio, formam aquelas ondulações concêntricas, né? A partir da pedra vai formando aquelas ondulações e chegam até a margem. O nosso pensamento é dessa forma. Jogou o pensamento, ele vai formar essas ondulações, só que ele não tem margem. A margem dele é o infinito. Então vejam, a gente pode se associar com os pensamentos em vários lugares, em vários planetas. E a proporção deles é de acordo com o que a gente estiver pensando, no bem ou no mal. Então, uma coisa que eles nos trazem, Emmanuel nos traz, ele fala que quando a gente vê muito defeito numa pessoa, muito defeito, e a gente elenca cada defeito que ela tem, automaticamente é criado na nossa mente um espelho que começa a refletir aqueles defeitos. E não raro, e que a gente não fique chocado, a gente começar a fazer as mesmas coisas que a gente observava no outro. Às vezes nós temos isso de exemplo nosso, e às vezes de alguém que a gente conhece. Criticava e passa a fazer igual. Tudo isso relacionado ao pensamento e a importância que ele tem. Então ele vai falar que, por exemplo, se você tem uma ferida pequenininha e você não trata dela, ela vai arruinar. Se você começa numa maledicência pequenininha, ela vai se tornar um vício. E você não vai conseguir viver sem ela. Se você tem cólera, começa a ter cólera em todas as situações do cotidiano da vida, ela pode se tornar uma loucura e também pode se tornar no momento de um crime. Porque pode, começa pequenininha e vai aumentando. Então isso são associações de pensamentos. E eles pedem, os amigos espirituais, eles na realidade, não é que eles pedem, eles nos instruem, né? Nos dão ferramentas e falam para que a gente crie um ambiente espiritual favorável. De que forma que a gente pode criar esse ambiente favorável? Tratando as pessoas como uma das formas, tratando as pessoas como se elas fossem nossas irmãs, tratando com amor da mesma forma que nós recebemos amor da providência divina. Essa é uma forma. Não comentando coisas ruins, diante de crimes, diante de situações, para que a gente se atente naquela situação, que a gente ligou a televisão e está passando aquilo, que deixou a gente muito chocado. O momento único e necessário para que a gente saiba da situação e se a gente não puder colaborar para que a gente não se torne um juiz daquela situação. Então, para que a gente não fique se detendo no mal. Além disso, ele vem nos dizer o seguinte, numa lição que se chama Influenciações Sutis. Ele pede para que a gente observe se nos últimos 15 dias nós tivemos algum momento onde nós de todas as formas, nós quisermos manter na nossa mente o otimismo e não conseguimos, só vem o pessimismo. Se teve um momento que a gente quis fazer uma oração e a gente não conseguiu, ou a gente começava a fazer ali o Pai Nosso e não conseguia concluir. Se de repente, sem um motivo aparente, seja físico, seja moral,
começamos a chorar copiosamente, não conseguíamos parar. E aí ele vai elencar várias situações. Ele pede para que a gente passe tudo no crivo da razão, mas que nos atentemos se de repente isso não se trata de uma influenciação espiritual sutil, porque elas começam pequenininhas. E aí às vezes a gente não se utiliza da prece, não se utiliza do passe, deixamos de vir no tratamento. Ah, isso daí é meu mesmo, não tem nada de espiritual nisso. E tem. E aí passou pelo crivo da razão, é espiritual, tem que tratar, porque se deixa, é nesse momento daquela coisa sutil que vira uma desavença, uma briga, uma guerra. Tudo parte daí. Então eles pedem para que a gente se atente muito a isso. Já partindo para as considerações finais, meus amigos, eles pedem para que a gente possa ocupar a nossa mente da melhor forma possível. De que forma? Trabalhando. Então, ler é um trabalho. Tudo que a gente fizer para o bem é trabalho. Ler é trabalho, meditar é trabalho, orar é trabalho. Tudo isso é trabalho. São questões que nós conseguimos fazer. E conseguimos ajudar os bons espíritos a nos ajudar. Porque eles pedem para que a gente se ajude, para que eles possam nos ajudar. Não é só o que eles nos pedem. Finalizando, nós trouxemos aqui o capítulo de número 7. Ele está no Missionários da Luz e se chama Socorro Espiritual. Para que a gente tenha certeza de que a gente está amparado. Mesmo se às vezes a gente não é aquele aluno que tem a consciência tranquila do estudo, sabe? Que a gente dá uma coladinha uma vez ou outra, a gente ainda não está muito dedicado nos estudos. Mesmo assim, a gente tem socorro espiritual. Mas não podemos abusar também muito disso, né? Se a gente pode fazer da melhor forma possível, vamos fazer a nossa parte. Lá ele conta a história, um fato. O André Luiz está com outros espíritos sob o comando de Alexandre, o guia espiritual, e eles estão aqui na Terra auxiliando algumas pessoas que precisam, e uma dessas pessoas é um senhor que está acamado, ele tem uma doença, e ele vai partir em 2 meses, ele vai desencarnar, porém ele precisa de mais 2 meses para colocar tudo em ordem, o planejamento dele precisa de mais 2 meses, só que naquela noite, ele foi dormir muito aflito, desesperado. Aquelas aflições que a gente só consegue chorar, não consegue fazer mais nada, nem orar, nem pedir, nem nada. E a mãe dele, que já é desencarnada, pede socorro para o Alexandre e das equipes para que ajudem o filho dela, que ele vai desencarnar naquela noite, se ele não for ajudado. E as equipes vêm em favor dele, e todos começam a ajudar. E eles fazem cirurgias espirituais para poder manter ele ali mais dias, para que ele possa concluir tudo que ele precisa. Pois bem, chega um momento que eles precisam de uma ajuda, de um encarnado, que enquanto estiver dormindo, em desdobramento, em espírito, vai lá porque precisa daquelas emanações de espírito, encarnado para encarnado, né? E a avó que está ali, que é mãe daquela pessoa que está acamada, que já está desencarnada, ela fala: não precisam ir atrás de mim, minhas 2 netas estão na sala ao lado, estão no quarto ao lado dormindo, podem pegar as energias delas, elas podem colaborar. E o Alexandre fala: não podemos, porque o espírito tem que estar preparado. Então vejam a nossa responsabilidade. Se nós estamos bem, de repente, numa situação como essa, podemos inclusive colaborar com os amigos espirituais, no momento de necessidade, durante o nosso sono físico. E aí, então, depois dele ser ajudado, ele toma aquele choque anímico e volta, ele acorda gritando: socorro, socorro, eu estou morrendo, por favor me ajuda, eu estou morrendo. Ele acorda as filhas vão até o quarto e também ficam aflitas e desesperadas. Só que ali ele já tinha recebido todo o socorro possível. E o Alexandre, então, termina falando da seguinte forma: chama André Luiz e toda a equipe e diz: geralmente, quando nossos amigos encarnados gritam por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Então, meus amigos, para nós sabermos que diante das nossas aflições, é muito importante que a gente tenha uma base forte com o Evangelho de Jesus, porque em meio às aflições, a gente pode passar por toda essa turbulência, mas estarmos em paz, sabendo que a gente nunca está abandonado,
que a gente tem muitos que nos amam, e às vezes, mesmo a gente não sendo aquele estudioso, temos aqueles espíritos que nos amam e intercedem por nós, como essa mãe, que foi lá rogar pelo filho e recebeu tudo que ela precisava naquele momento. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa fazer o nosso melhor durante toda essa semana. E assim, meus amigos, pelo muito que recebemos nesse dia de tratamento tão especial, onde nós já recebemos esse socorro muito antes do que nós imaginamos, muito antes de adentrarmos aqui ao recomeço. Esses espíritos do bem já trabalham em nossas vidas, em nossas famílias, preparando as nossas mentes, nossos mentores, nos auxiliando para que tenhamos forças para aqui estarmos. E diante de tudo que nós recebemos, e que é muito, com o melhor dos nossos corações, colocamos nas mãos dos amigos espirituais o melhor que podemos em formato de vibrações. E nós vibramos pelo bem do universo, por todas as moradas da casa do Pai. Vibramos por esse planeta que nos acolhe, nosso lar atual, o planeta Terra, pelos seus povos, seus dirigentes. Vibramos pelo Brasil e por todos que aqui estão, por todos os lares, por todos os sofredores do corpo, da alma, encarnados e desencarnados. Vibramos pelo Evangelho, para que seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibramos pelos nossos amigos, por aqueles que nos têm na conta de inimigos, pelos nossos familiares, todas as pessoas que estão ligadas a nós, direta ou indiretamente. Pedimos licença ao Pai da vida para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. E assim, felizes de coração, agradecemos a Deus Pai pela nossa vida, a Jesus Mestre, nosso melhor amigo, nosso exemplo e nosso guia, a nossa Mãe Maria de Nazaré, e a todos os bons espíritos que nos assistem. E o fazemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso pão, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo o mal e do pior mal que pode existir, que é aquele que nós praticamos a nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Ficha 1, 2 e 3.